A paz do Senhor, aqui é a irmã Micaele Tenório. Esse é o primeiro vídeo de uma série que Jesus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. Algumas das experiências que eu tive com Jesus ao decorrer desses mais de 20 anos que eu sirvo e algumas das experiências que mais marcaram a minha vida. E para eu começar, nesse primeiro vídeo, eu quero contar a chamada de Deus, a minha primeira experiência que eu tive com Jesus. E eu tô me controlando para eu não chorar. Porque foi assim o pontapé inicial. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade e eu tinha muita sede de Deus, mesmo ainda sendo uma criança. E a minha família ainda não conhecia Jesus como hoje nós conhecemos. Ninguém na minha casa era crente, ninguém. E certa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava dentro de casa e que a nossa casa ela começava a pegar fogo e era um incêndio que tomava conta de toda a casa, aquele aquele fogo, ele tomava conta de toda a casa. E aí eu conseguia sair de dentro de casa, eu conseguia me salvar, né, sair de dentro de casa e ser salva. Só que aí eu olhava para casa e eu via a casa toda pegando fogo, naquele incêndio, aquele fogo consumindo a casa, e toda a minha família estava lá dentro. E eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E eu entrava dentro de casa para resgatar a minha família e eu conseguia tirar toda a minha família para fora. E toda a minha família era salva daquele incêndio. Quando eu acordei daquele sonho, eu ainda era uma criança, eu não conhecia Jesus, minha família, ninguém servia Jesus, pelo contrário, a minha família estava completamente dominada pelo pecado, pela promiscuidade, por tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E quando eu acordei daquele sonho, automaticamente, na hora que eu acordei sabendo que Deus tinha uma missão comigo na terra, que Deus tinha algo comigo na terra. E eu entendi que a missão que Deus tinha comigo era com a minha família. E aí eu me senti como Abraão, quando ele foi chamado por Deus, quando ele estava em Ur dos Caldeus, no meio de toda aquela idolatria no meio da sua família que ainda não conhecia o Senhor, e quando o Senhor o chamou. Eu me senti como Ciro, quando Ciro foi chamado por Deus e o Senhor o escolheu antes mesmo, né, de Ciro conhecer Deus. E eu me senti assim. E depois de alguns anos, já na minha adolescência, mais ou menos com meus 14 anos de idade, eu conhecia Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. E foi muito difícil, a minha família era uma família muito difícil, principalmente a minha mãe. E eu tive muitas dificuldades, muitas barreiras. Mas depois de um ano que eu estava servindo a Jesus, ele alcançou toda a minha família. Minha irmã, minha mãe, meu padrasto, toda a minha família, toda a minha casa foi alcançada por Jesus. E de fato se cumpriu aquele sonho que eu tive quando eu tinha 6 anos de idade. Só que eu não podia imaginar que era tão grande. Que era tão grande o que Deus ia fazer. Eu não conseguia imaginar a proporção daquilo que o Senhor ia realizar. Então, durante todo esse intervalo, dos meus 6 anos de idade até os meus 14 anos, foi quando eu entreguei minha vida a Jesus, esse sonho nunca saiu da minha cabeça e do meu coração. E eu sabia que Deus tinha uma missão comigo, ainda que eu não o conhecesse. Mas eu sabia que Deus tinha uma missão comigo na terra. Eu sabia que Deus tinha algo comigo. E o Senhor alcançou toda a minha família. E se cumpriu esse sonho quando ele me deu, quando eu tinha 6 anos de idade e eu não o conhecia ainda. E eu repito, eu não conseguia imaginar a proporção daquilo que Deus ia fazer. Eu não tinha como mensurar a proporção daquilo que o Senhor ia realizar através da minha vida, para a glória do nome dele, de alcançar toda a minha família. E não somente toda a minha família ser alcançada e ser salva do fogo do pecado, do fogo da promiscuidade e do fogo do inferno, mas também muitas vidas que o Senhor tem me usado pela graça, pela misericórdia, pelo favor dele, para pregar a sua palavra e o Senhor alcançar muitas vidas. Desculpa, gente, eu tô muito emocionada. Esse sonho, ele marca muito a minha vida. Ele marca porque, sem eu conhecê-lo, ele já estava me chamando.